Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante essa contribuição aí de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema que eu particularmente gosto demais. Tudo que envolve arte, cultura, literatura, eu me amarro nesses temas. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, gente, sensacional no assunto. Nós vamos aqui conversar um pouco, vocês vão entender um pouco mais aí sobre a cultura da literatura, porque esse cara tem mais de 20 anos, gente, que trabalha na área. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco melhor aí da caminhada, né, literária dele aí, das experiências que ele já viveu, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vem chegando, chama geral aí, que vocês vão se amarrar. Eu tenho certeza que depois desse episódio você vai ficar mais apaixonado ainda pela literatura. E eu quero apresentar aqui para vocês, né, o meu amigo Andrei do Amaral. Seja muito bem-vindo, Andrei. Valeu, obrigado. É uma honra ter você aqui. Eu queria que você inicialmente se apresentasse para a galera aí do Despluga e falasse quem é o Andrei do Amaral. Bacana. Eu sou o cara que ia ser o primeiro entrevistado do Despluga. Lembra que você me convidou, mas por conta de agenda. Mas eu sou professor de literatura, embora não atue na área. Eu sou escritor, eu sou agente literário, editor de livros, produtor cultural e leitor. Então, o livro ele está envolto à minha vida desde criança até os dias atuais. Sim. Então, eu desenvolvo esse trabalho, primeiramente por amor, porque quando você trabalha pela cultura, vamos citar o caso aqui do próprio podcast, você trabalha aqui com alegria, com amor, né? Porque se a gente pensar única e exclusivamente num retorno financeiro, você pode se frustrar. Verdade. Então, o trabalho com cultura e arte, ele tem que primeiro ser dedicado pelo teu sentimento, pelo teu amor pela causa. Sim. E aí, se você fizer isso, as coisas fluem. Isso é verdade, gente. Gente, é muito assunto. Nós vamos tentar abordar, porque eu estava lendo ali o material do Andrei, gente. É muita coisa sobre questões de premiações, né, que os escritores ali, o pessoal, os parceiros ali da Mostra de Literatura, vocês vão saber um pouco mais o que é a Mostra de Literatura, que o Andrei vai estar falando aqui para vocês. Mas vamos lá, antes de mais nada, você chegou a falar que faz parte da sua vida a questão da cultura literária, enfim. Você consegue falar pra gente aqui quando foi que despertou isso? Você falou que foi desde pequeno, mas que idade, como foi essa experiência? Eu sou filho de professores e na minha casa eu lembro assim que um objeto muito icônico dentro, né, da casa dos meus pais era o livro e a estante. A gente tinha uma estante assim, tamanho dessa parede, muito grande, cheia de livros. E eu lembro que numa época assim determinada, né, o Brasil vive em crise, mas Sim. Tinha uma época em que havia uma crise, eu acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e um amigo do meu pai foi fazer uma visita para ele, e ele olhou para a estante e disse assim: "Nossa, você é muito rico". E eu na minha inocência infantil, quando o amigo do meu pai foi embora, eu falei assim: "Pai, eu já sei como a gente pode sair da crise", né? Porque meu pai assim estava com dívidas e tal. Aí ele: "Como, meu filho?" "Pai, o seu amigo falou que a gente é rico, que esses livros são um tesouro. Vamos vender tudo e a gente sai da crise", né? Então, você vê a inocência de uma criança fazendo esse paralelo com a riqueza literária, com a riqueza do produto livro, é claro que é uma riqueza assim, simbólica. Sim. Né? Se vendesse aquilo não ia dar nada, talvez um sebo nem ia querer de graça. Mas o trabalho com o livro começou em criança, com os meus pais contando histórias, lendo para gente, para mim, para minhas irmãs. A minha avó também teve um papel fundamental, que era uma mulher muito cristã
e ela contava aquelas histórias incríveis da Bíblia. Sim. Gostava muito da história de Sansão, né? E ela contava com uma emoção, assim, sabe? Ela fazia uma paráfrase da história da Bíblia, né? Sim. E Sansão pegou aquele leão e agarrou e Bacana. puxou o cabelo. Né? Ela fazia assim, uma dramaticidade. Sim. E aí, assim, quando criança, e por que é importante a leitura desde cedo? A gente vai despertando o nosso imaginário. Né? Hoje em dia, eu fico triste, né? Porque as crianças elas são dominadas pelo tablet, pelo celular, pelo computador. E quando eu era criança, a gente tinha que imaginar, a gente lia alguma coisa e já queria trazer para a realidade, né, aquela imaginação forte. Sim. Então, quando criança, a gente começa a desenvolver essas potencialidades. Uhum. O livro é algo assim primordial para quem começa a vida, para a formação de caráter. Formação de caráter e a formação cidadã. E aí eu não estou entrando em aspecto religioso, nada disso. É a formação intelectual daquela pequena pessoa que vai crescendo e vai desenvolvendo vocabulário, vai desenvolvendo raciocínio, vai desenvolvendo habilidades que as histórias vão trazendo. Sim. E aí essa é uma memória boa que eu tenho, assim, quando criança era uma infância assim muito recheada de livros. Sim. Meus pais, assim, todo mundo tinha um sonho, eu quero ganhar o carrinho, eu quero ganhar a bicicleta, eu quero ganhar a boneca. E meus pais davam isso também, né? Sim. A gente não era rico, mas ele dava muito livro. E o livro, acho que ele percorreu assim uma fase importante para desenvolver e continuar desenvolvendo a pessoa que eu sou hoje. Bacana. Né? Legal. Você falando aí sobre essa questão da riqueza, né? Do que o livro traz. Porque, de fato, a cultura ela proporciona essa riqueza, né? A riqueza cultural. E o nosso país, o Brasil, é um país muito rico em relação à cultura. Só que, no seu ponto de vista, Andrei, em relação à cultura brasileira, você acha que ainda é um pouco explorada em relação à cultura literária do Brasil? Não, acho que a gente explora bastante, mas assim, o acesso ao livro é que ainda é algo muito precário. Entendi. Hoje eu tenho uma biblioteca comunitária itinerante. Tá? Por quê? Porque eu faço um trabalho sócio-editorial dentro de comunidades aqui do Distrito Federal. Sim. E aí, fazendo esse trabalho, o que eu percebi? Muitas comunidades, como Sol Nascente, Cidade Estrutural, Paranoá, Itapuã, entre outras, o acesso ao livro ainda é restrito. E quando a gente faz, por exemplo, uma doação de cesta básica, a gente doa um pouquinho de livros, 3, 4 livros. Uhum. Uma pessoa que me chamou muita atenção foi uma assistida nossa lá do Instituto Camalion, é a Isabel. A filha dela, a Vitória, é nossa assistida também. Quando a gente foi lá fazer uma visita para levar uma cesta básica, eu entreguei um livro de uma escritora da editora que eu sou o editor. Assim, ela ficou tão estupefata com aquele livro que ela achou lindo e ela ficou folheando, sabe, ficou admirando. E ela estava com fome, porque geralmente nessas comunidades as pessoas têm muita fome. E a fome, ela não para. Sim. Mas quando ela recebeu, junto da cesta básica, o livro, foi algo assim muito encantador. Porque ela nunca tinha lido um livro na vida, e na casa dela, obviamente, era muito precária, não tinha quase nada. O livro, ele trouxe naquele momento imediato, Silas, um encantamento assim impactante. Né? E para eu atestar isso, eu perguntei se ela já tinha lido livros. Ela falou: nunca li um livro na vida, mas o meu sonho era ler um livro e receber um livro, porque numa condição muito pobre dela, não tem dinheiro para comprar um livro. Uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo, porque nessas comunidades as pessoas ganham 400, 500 reais por mês, ela não pode tirar 40, 50 reais para comprar um livro, ainda que seja um desejo dela.
né? Sim. Então, o acesso, para mim, foi o mais grave. Entendi. Então, o que eu pensei? Bom, se elas não têm acesso, eu vou levar o acesso a elas. Eu vou levar o livro, eu vou levar a biblioteca. Então, com isso, a gente consegue, pelo menos, aproximar o livro do leitor. Legal. Ou, pelo menos, do pseudo-leitor, porque essas pessoas não leem. Uhum. Né? E aí, respondendo efetivamente a sua pergunta, essa cultura literária ela já faz parte, né, assim, muito presente, não só o meu trabalho, como de outras pessoas, em algumas comunidades. Legal. Né? Mas é claro que também falta certa qualidade. Né? E aí, quando eu digo qualidade, não é assim, eu vou ler Machado de Assis ou eu vou ler um livro do Silas Fernandes. Eu não estou fazendo esse tipo de paralelo. Uhum. Né? A qualidade é por conta da precariedade do nosso sistema de ensino. Sim. Muitas vezes você encontra um menino de 13, 14 anos, já no final do ensino fundamental, que não sabe ler. Verdade. Tem dificuldade. E a minha preocupação é essa, é levar uma educação de qualidade para as periferias, né, por meio dos nossos projetos. Entendi. Né? E a questão da qualidade é uma coisa que a gente tem que ir melhorando a todo tempo. Isso acaba envolvendo muito essa questão da educação, né? Como você bem disse. Porque você trazendo esse seu ponto de vista, Andrei, reflete muito, de fato, na questão da educação. Né? Por quê? Em 2018, se não me falha a memória agora, você pode dar um Google aí agora na sua casa e confirmar a informação. O Brasil ele ficou, acredito que, em 54º em relação ao PISA, né? Que aquela avaliação que é de nível mundial, se não me falha a memória, eu acredito que é nível mundial mesmo. E o Brasil ele não teve um bom desempenho em relação a isso. E isso acaba, querendo ou não, interferindo muito nessa questão da literatura, né? Do português em si. E pesquisas apontam também que há uma crescente na procura por livros, né? Principalmente os livros físicos, porque agora na era digital você pode até falar melhor, né, do que eu em relação a isso, mas nessa era digital as pessoas meio que deixam aquele livro físico ali de lado e às vezes têm optado mais por ler até noticiários, artigos, enfim, vias digital, né, virtual. Em relação a isso, né? Porque o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo trazer para você o que eu quero. Antes de você formular sua pergunta, sim, eu tenho uma informação importante. Todas essas pesquisas, né, do PISA e de outras tantas, sim, elas são muito falaciosas. Tá? Por quê? Como assim? Se você, por exemplo, diz que o Brasil está no 54º nível do ranking de não sei o quê, o Brasil está muito pior. Tá? Porque você vai atestar isso in loco, ou seja, na sala de aula. Sim. Os alunos hoje, eles não sabem, pelo menos a grande maioria, os alunos não sabem fazer uma operação básica de matemática. E operação que eu digo é somar, diminuir, multiplicar e dividir. Não sabem. Isso afeta o quê? Na questão da leitura. Você pega uma prova de matemática, o menino não sabe interpretar aquele problema. Interpretação de texto, sim. Aquela coisa simples. Joãozinho tinha 4 maçãs. Comeu 2. Com quantas ele ficou? Deixa eu pensar. Não sabe ler, interpretar e raciocinar. A leitura ela tem esse papel de fazer a pessoa refletir, raciocinar e trabalhar um problema. Né? Então, todos esses rankings, eu acho que eles não retratam a realidade. Então, se o Brasil está lá, sei lá, em 10º, ele, na verdade, está em 34º. Entendi. Porque as pesquisas são muito tendenciosas. Né? Então, os alunos... assim, não só a culpa dos alunos, a estrutura física das escolas são muito ruins. Às vezes não tem quadro, não tem giz, o professor ganha pouco. Tudo isso contribui para que o ensino seja deficitário. Entendi. Né? Sim. E aí...
como é que você pode, por exemplo, incentivar a leitura, né, de uma pessoa, e aí, voltando aí na tua argumentação, né, mesmo que seja pelo celular, como é que a pessoa vai ler um livro se ela não tem o hábito de ler? Então, justamente, era nesse ponto, eu estava tentando formular para chegar nesse ponto. Como criar uma cultura de leitura, se nós encontramos todas essas dificuldades no meio da educação? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque assim, os engravatados tentam e ninguém consegue resolver o problema de leitura. E esse é um problema grave. Por quê? Eu tenho uma editora e até 2018, 2019, se estabeleceu no Brasil uma crise muito grande das livrarias. Antigamente, em todo lugar você via uma livraria, inclusive as livrarias de rua. A partir de 2013, com o advento dos livros digitais, começou uma quebradeira nas livrarias. A grande rede Saraiva tinha mais de 500 lojas. É verdade. Hoje ela está falida. A Livraria Cultura, que era uma referência também no Brasil, cada shopping grande tinha uma boa Livraria Cultura, e não era só uma livraria, era um ponto de encontro, era um lugar que se debatiam ideias. Hoje a Livraria Cultura entrou em concordata, né? Então acho que ela deve ter 2 ou 3 lojas, se não me engano. E aí, assim, você não tem mais ponto de venda para vender. Citando aí, para complementar a tua indagação, essa nossa assistida do Instituto Camalho, quando ela pegou aquele livro junto da cesta básica, foi um impacto para ela. Por quê? Porque era um livro que trazia um conteúdo interessante para a vida dela. Sim. Né? Então, eu acho que você tem que trazer propósito para as pessoas. Não é simplesmente ler. Provavelmente você achou Machado de Assis um saco quando você tinha 14, 15 anos. Um saco e você nem tinha maturidade para ler. Verdade. Talvez se você ler Machado de Assis hoje, você vai achar o máximo, porque é uma história, são histórias incríveis. Mas naquela época você não tinha maturidade. Por quê? O seu propósito era outro. Então, eu creio que a gente tem que estabelecer propósito na vida das pessoas. Quando eu trabalhava no Ministério da Cultura, a gente criou um programa lá de bibliotecas um programa chamado Ponto de Leitura. Sim. E a gente levava essas bibliotecas, a gente criava um ponto de leitura nos rincões do Brasil. No lugar mais longínquo, a gente mandava uma pequena biblioteca, com mais ou menos 1000 livros. 2 estantes, um computador, uma mesinha e uma cadeira. E 2 puffs para as crianças lerem. Então, foi um sucesso esse programa, porque era um programa mais customizado. Então, vamos dizer assim, você quer montar uma biblioteca para o cara que planta tomate ler. Né? Geralmente, quem mora no interior é uma pessoa sem escolaridade. Sem escolaridade, não digo que não tem cultura, são coisas diferentes. Né? E aí não adianta você colocar um Guimarães Rosa para esse cara ler. O agricultor que não tem o estudo formal, ele jamais vai ler um José de Alencar, um Guimarães Rosa. Mas se você colocar na mão dele um livro sobre como plantar tomates ou como desenvolver uma horta promissora, ele vai devorar aquele livro. Verdade. Né? Se você pegar um livro, por exemplo, do Flamengo, contando a história do Zico, Sim. e colocar na mão de um flamenguista, ainda que esse flamenguista não seja um leitor voraz, ele vai ler aquele livro, sabe, como se fosse o último dia da vida dele. Porque aquela literatura tem propósito. Entendi. Então, eu percebo que se a gente estabelecer conexões, fica muito mais fácil de desenvolver e resolver esse problema. Entendi. Então, é a conexão que vai resolver essas questões. É o propósito literário. Legal, bacana. Né? Muito bacana e muito profundo. Porque não é apenas a questão de alfabetizar uma sociedade a ler. É dar propósito para ela. Dá propósito. Muito legal. E assim, a gente vai resolver o problema do analfabetismo? Provavelmente não. Sim, Vamos verdade. torcer que sim. Mas é importante que
aquela pessoa que mora na roça, no interior, que ela tenha acesso a um livro que seja interessante para a vida dela. Entendi. Ela jamais vai ler um livro que esteja desconectado com aquela realidade. Faz todo sentido isso que você está falando, André, porque muitas pessoas, eu falo agora em relação a amigos próximos meus que gostam, né, de ler, enfim. Mas a maioria desses meus amigos, né, que consomem livros e tal, sempre compram livros de acordo com o título da obra, né? Se bateu o olho, gostou do título, esse livro deve ser excelente. Aí pega ali, lê ali a nota, né, do autor, do que se trata ali o livro. Gostei, e leva. E tem muita questão também do visual, né? Tem muitas pessoas que é muito visual. Bate o olho, gostou da capa, já leva, né? Exato. Então tem toda essa estrutura, né? Você como escritor, você já tem muita experiência e com certeza também já acompanhou de perto muitos escritores iniciantes e tudo. Qual o conselho que você dá para novos escritores? Até para mim, né? Que eu estou começando. O conselho é básico e óbvio. Sim. Todo escritor ou aspirante a escritor, ele tem que voltar ao início, ou seja, ele tem que ler. Sim. Um bom escritor é aquele bom leitor. Quem lê bem, escreve bem. Legal. Se você não ler, não vai escrever bem. Então, essa é a premissa assim, desse universo. Eu já ouvi muitos escritores iniciantes dizendo que eu não gosto de ler. Eu falei, cara, como é que você não gosta de ler e quer passar e quer escrever? Como é que vai ser o seu texto? Vai ser um texto todo truncado. Sim. E hoje ainda tem um perigo, né? Tem a tal da inteligência artificial. Pois é outra polêmica nesse mundo literário isso, né? Nos livros da Pergunta Fixar, a gente coloca uma nota mais ou menos assim. Neste livro, não utilizamos inteligência artificial. Legal. Como é que é? As histórias, né, da editora são contadas por humanos. Sim. É uma nota que a gente coloca e está inserindo nos novos títulos. Tipo, já não bastava, né, o Andrei, essa questão da cultura, ainda tem agora a questão da inteligência artificial. É porque o próprio nome já disse, fica muito artificial. Justamente. Não Assim, tem profundidade, né? As histórias, elas têm que sair de dentro de você. Verdade. O que você escreve tem que ser da tua própria vivência. Sim. Você não vai transferir aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu para uma máquina, para um programa de computador. Vai ficar bom? Vai ficar perfeito. Texto com a vírgula colocada no lugar correto. Estruturado. A regência, a estrutura perfeita. Mas não tem emoção. Verdade. Eu prefiro ler um texto com alguma falha, né, de estruturação, mas que seja escrito por uma pessoa real. Sim. E tem um detalhe. Eu que trabalho com língua portuguesa e os especialistas de editoras conseguem perceber quando um texto é escrito por um humano e quando é escrito por uma máquina. Por uma máquina. É muito simples, dá para descobrir na hora. Legal. Porque a experiência, né, acaba que... A máquina nunca vai ter a tua vivência. Se você escreve, cito os casos, né? Se você planta tomate, quer escrever um livro sobre plantar tomate, a máquina nunca vai saber como é plantar tomate. Verdade. Ainda que ela tenha todo um ecossistema na internet para puxar extratos e informações de como é feito esse plantio de tomate. Bacana. Agora, a tua experiência com podcast, como cantor, né, na igreja, ou em qualquer outro trabalho que você desenvolva, você é que tem aquela experiência que é pessoal. Sim. Ninguém pode viver aquilo por você. Verdade. Então só você pode escrever, porque você é que sentiu aquilo. Verdade. Gente, profundo demais, gente. Tá vendo, gente? O que dá trazer um escritor, gente. Hoje está mais filosófico do que literário, né? Mas tá legal, tá legal. Andrei, vamos voltar agora um pouco para a questão dos projetos, né?
Eu vi que você tem vários projetos, né? O Mostra de Literatura é uma, mas eu queria que você falasse um pouco deles. Tem o... Eu tô com medo de errar o nome. A gente tem um projeto bem legal chamado Literatura Cura. Literatura Cura. Fala um pouco sobre ele. O Literatura Cura, assim, o mundo pós-pandemia, aí eu vou abrir um parênteses, a gente começou Literatura Cura antes da pandemia. Mas, durante a pandemia, as pessoas ficaram mais doentes, mais egoístas, mais solitárias. Sim. O ser humano foi se demonstrando um ser muito perigoso, tanto para si quanto para o outro. Sim. E tudo que eu faço dentro da minha carreira profissional, editorial, literária, eu procuro trazer o livro para esse universo de resolver problemas e ajudar as pessoas. Então, o Literatura Cura é um conjunto de pessoas das formações mais diversas, só que a maioria psicólogos, e a gente vai visitar e conversar com as pessoas por meio da literatura para saber qual é a angústia que aquela pessoa tem. Porque quando a gente está em grupo e quando a gente começa a debater problemas, as soluções vão surgindo daqui e dali, e aí a gente não trabalha com títulos acadêmicos. Eu sou o mestre, eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Às vezes, uma pessoa sem qualquer tipo de escolaridade tem uma reflexão muito interessante. Talvez melhor do que uma pessoa que tenha um título de doutor. Vivência, né? Vivência. É a vivência. E o Literatura Cura, que já foi assim aplicado em diversas cidades, a gente aplica uma vez por ano, né, para escutar as pessoas. Legal. Então, mais do que falar, a gente escuta. É claro que tem a parte profissional dos psicólogos, mas a gente escuta. E o processo de ouvir é muito interessante, Silas, porque hoje em dia ninguém tem tempo de escutar ninguém. É uma correria, é celular, é computador, é e-mail, é banco, é filho, é marido, é mulher, é família, é trabalho, é rede social. Tudo, é rede social. Nossa, me cansa. E as pessoas estão enfadadas. Verdade. Com essa aceleração do mundo moderno. Verdade. Ninguém tem tempo de escutar. Se você chegar para um amigo seu e falar, estou passando por uma dificuldade, me ajuda. Falo, Silas, não vou ter tempo, depois a gente conversa. E aí você vai... Você que eu digo é só um exemplo, né? Sim. Silas não tem problema nenhum. Mas é uma questão de trabalhar o outro, sabe? O ouvir. Isso é importante, porque as pessoas se sentem valorizadas. Verdade. Tanto é que o símbolo do Literatura Cura é um livrinho aberto com um coraçãozinho, né, no meio. Sim. Porque a gente quer levar emoção, a gente quer ouvir as vivências, a gente quer conhecer as histórias e aprender com elas. Tornar a pessoa pertencente, né, ao projeto. Se eu conheço a tua história e se tua história traz um impacto positivo, eu vou levar essa história para uma outra comunidade. E dessa outra comunidade eu vou conhecer outras histórias. E a gente vai fazendo um replicamento dessas histórias numa espécie de corrente do bem. Que legal. E as pessoas acham o projeto como se fosse uma terapia. Sim. Né? Eu gosto muito de fazer o Literatura Cura. É interessante, bem interessante. Vocês, como você falou, é por mês que vocês fazem? Não tem uma periodicidade. A gente faz conforme um patrocínio. Entendi. Né? Porque fica caro, né? Porque são muitas pessoas e não envolve só aquilo que as pessoas veem. Sim. Envolve uma assessoria de imprensa, envolve um advogado para fazer contrato com as pessoas. Tem toda uma estrutura por trás. Aí tem fotógrafo, tem som. Entendi. Né? Bacana. Então não é tão simples assim. Entendi. Mas a nossa ideia é sempre levar pelo menos uma vez por ano. Legal. E nessa vez a gente fica 3-4 meses rodando algumas cidades. Que bacana. Muito interessante esse projeto. Onde o pessoal pode acompanhar isso, Andrei? No Instagram? Instituto Camalion. Instituto Camalion. Fala um pouco do Instituto Camalion. Escreve Chamar-Eleon. Chamar-Eleon. Então, gente, acompanha lá
né? O Mostra de Literatura no Instagram também, que você passa tudo lá, né, Andrei? Exatamente. As informações. O Instituto Camalion, ele surgiu em 2006 e nós atendemos um menino vítima de abuso sexual. Nós somos uma das primeiras instituições no Distrito Federal a trabalhar esse tema, porque antes ninguém falava disso. Quando a gente cuidou do Douglas, que era o nome do menino, ele falou para a antiga presidente: olha, vocês foram uma estrela na minha vida, porque por meio do nosso suporte psicológico, ele conseguiu ressignificar a vida dele. Meu Deus. Hoje já é um menino formado e tal, mas imagine se essa criança não tivesse tido um tratamento adequado. Sim. Seria hoje um cara que estaria matando, que estaria roubando. E o nosso propósito é esse, é cuidar das pessoas. Tudo no Instituto Camalion é gratuito. Sim. Então, até 2022, a gente cuidava e dava esse suporte psicológico, com o apoio de uma rede de psicólogos voluntários. Sim. Em 2007, nós instituímos a nossa organização com um CNPJ, para funcionar formalmente. Porque a gente precisa de um CNPJ para atender conforme os critérios do Conselho Regional de Psicologia. Sim. Esse trabalho foi dando certo, nós fomos a primeira instituição voluntária do Tribunal de Justiça, né, da Vara da Infância e da Juventude, dentro de um projeto do tribunal chamado Rede Solidária Anjos do Amanhã. Eles dizem que nós, enquanto instituição, somos referência no atendimento de crianças, adolescentes e também mulheres vítimas de violência. São eles que dizem, eu só estou replicando o que eles dizem. E o trabalho foi crescendo, foi desenvolvendo assim, uma particularidade interessante por conta do nosso método. Porque o trabalho da arte, da cultura, era envolvido junto ao tratamento psicológico. E uma coisa importante, tudo no Instituto Camalion é gratuito. A gente não cobra absolutamente nada. Então as pessoas recebem voluntariamente, né, as diversas parcerias que a gente tem. Legal. A gente tem parceria com o Instituto Sabin, a gente tem parceria com o Instituto Mais Brasal, a gente tem parceria com o Instituto Fomenta, a gente doa cesta básica, a gente tem campanha de vacinação, Bacana. Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho. Por quê? Porque a gente quer cuidar das pessoas. Sim. Não só do físico, como também do emocional. E com isso a gente trabalha a saúde mental das pessoas. No nosso propósito, a gente quer devolver para a sociedade pessoas melhores. Porque quando a gente recebe uma pessoa vítima de abuso, de violência, aquela pessoa está destruída por dentro. Sim. Se essa pessoa não é cuidada, Silas, ela vai acumulando aqueles traumas e ela vai se tornar o que a gente vê hoje na televisão. A gente vê um estuprador, a gente vê um pedófilo, a gente vê um assassino. Quando a gente cuida dessas pessoas, elas deixam de virar esses monstros. Então, Sim. Esse é o propósito do Instituto Camalion, que é um trabalho que a gente faz assim com muita dedicação, com muita dificuldade, é verdade, Sim. mas com muita dedicação e esforço. Certo. Como uma pessoa, sei lá, um psicólogo ou qualquer um professor de canto, de instrumentos, eles podem se voluntariar? Como que é esse processo para se voluntariar e trabalhar junto lá no Instituto? O primeiro passo é mesmo entrar em contato, né, pelo Instagram, Instituto Camalion, e aí escreve Chamaileon. Sim. Pelo Instagram mesmo, fazer um contato rápido, a gente vai fazer uma entrevista, a pessoa assina um termo de voluntariado e ela pode fazer um trabalho de acordo com aquela área dela. Entendi. Dependendo da época do ano, a gente tem projetos mais específicos. Sim. Se a gente estiver com literatura cura, a pessoa pode trabalhar como um auxiliar, como um técnico. Legal. Né? Então depende muito da época. Sim. Ou fazer um trabalho corriqueiro, um trabalho administrativo.
Bacana. cuidar do Instagram. Sim. A gente não tem tempo, não tem dinheiro e não tem Sim. pessoas. Então, quanto mais gente puder ajudar, melhor. Legal. Então você que está nos acompanhando aí, gente, se vocês quiserem se voluntariar, né, e ser um contribuinte aí com o seu trabalho voluntário aí no Instituto Chamaleon. Isso. Falei certo? A pronúncia é Chamaleon. Chamaleon. Só que, né, Chamaleon é a escrita, né? Então, entre em contato, você que é psicólogo, você que, sei lá, professor de canto, de dança, instrumentos, entre em contato, fala qual é a sua aptidão e eu tenho certeza que será bem-vindo, né, André? Exato. A gente precisa muito de advogado. Advogados. Porque a gente também tem assim, uma necessidade de dar acesso à justiça. Sim. Porque a minha realidade, a sua, é muito diferente da pessoa que mora numa favela, que mora numa periferia. Que essas pessoas não têm acesso. O que a gente promove é o acesso não só da cultura, né, da arte, mas também desses procedimentos como saúde mental, como acesso à justiça, porque a gente entende que o pobre ele também é um cidadão, Sim. merecedor de direitos. Sim. Né? Voltando agora um pouco aí também, Andrei, você tá até com a camiseta aí, né? Isso, da editora. Da editora, Pergunta Fixar. Fala um pouquinho da editora agora também, sobre o Perguntas Fixar. Eu acredito que foi no canal do Mostra de Literatura, alguns episódios lá que você fez, até com uma doutora também, uma gestora cultural, esqueci o nome dela aqui agora, mas era com essa temática, Pergunta Fixar. Como que é isso? A Pergunta Fixar é uma editora, produtora de arte, educação e cultura. Sim. Além de publicar livros, nós desenvolvemos projetos culturais. Bacana. E a gente tem alguns projetos. A gente tem o Vestindo Cultura, que é um projeto de moda. A editora também produz a Mostra de Literatura, o Literatura Cura, do Instituto Chamaleon, e um projeto de gastronomia, chamado Gastronomia no Ritmo das Linguagens Culturais. Que bacana. A gente tem muito projeto. Né? O que falta é braço para tocar tudo isso. Justamente, porque quando você mandou o portfólio, eu falei, meu Deus, eu tava até montando o briefing, né, gente? Porque eu sempre gosto de um briefing para ter um norte aqui na conversa. Só que eu falei assim, quer saber de uma coisa? É tanto assunto que eu vou deixar para ser um bate-papo livre mesmo, né, com o André? Porque, de fato, é muita coisa que vocês trabalham e, gente, precisando aí de braços para que esses projetos andem aí. Você que quer desenvolver algo, né, em relação ao trabalho voluntário, entre em contato aí com eles. Mas pode falar mais sobre. A Pergunta Fixar, hoje, ela é a editora mais premiada do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. A mais premiada. A gente tem muito prêmio. Vou citar 3 importantes. Nosso foco também, embora não seja uma organização da sociedade civil, a editora tem fins lucrativos, mas o nosso propósito também é social. Entendi. A gente publica livros mais para as mulheres. Aham. Esse é um propósito importante da editora. Sim. A gente publica mulheres que escrevem para mulheres. Ah, mas não publica homem? A gente publica. Homem também está no nosso catálogo. Uhum. Mas o nosso público primordial são mulheres. Entendi. E a literatura que interessa a elas. E em 2019, nós ganhamos o prêmio da ONU Mulheres, por ser uma editora de referência nesse segmento. Que bacana. Um prêmio internacional. E em 2021 nós ganhamos de novo esse prêmio, em primeiro lugar. Que legal. E engraçado que no dia da cerimônia, né, tinha assim, empresas. A gente não sabe se vai ganhar ou não, né? Só vai ter Fica aquela expectativa, né? Mas aí eu fui, né, das 2 vezes, né, achando que pudesse ter alguma chance, né? E tive, acreditei, né, porque eu acredito no nosso trabalho. E tava lá assim, Coca-Cola, Natura, Petrobras, Banco Santander, empresas gigantescas. É claro que tinha os cortes, grande empresa, médio porte, pequeno porte. Mas eu, assim, Pergunta Fixar no meio daquele tanto de empresas grandes, sabe, né? maravilhosas que empregam tantas pessoas,
Quando eu ganhei os prêmios, eu saí gritando para receber o troféu. Que legal. Deu uma Foi emoção. muito emocionante. Engraçado que muitas das grandes empresas, elas queriam conhecer o que a gente desenvolvia para impactar positivamente na vida das mulheres. Uhum. E isso é um fato assim relevante que a gente traz no portfólio da editora. Legal. Né? Então, vocês têm um time de escritoras na editora? Como que é isso? Não chega a ser um time, né? Mas são escritoras que têm uma afinidade com os propósitos da Pergunta Fixar. Tá, entendi. Aí eles montam, ele faz o projeto, o livro, apresenta para a editora. Escreve o livro, eu tenho um conselho editorial composto na sua maioria por mulheres. Uhum. Esse conselho vai ler o livro e vai dizer se está dentro dos nossos princípios, né? Entendi. A gente tem princípios cristãos, a gente não é uma editora religiosa, sim, mas a gente tem princípios cristãos e a gente não vai publicar nada que abone a figura da mulher. Sim, mesmo que seja numa ficção. Entendi. O que eu acho importante é que a gente trate a mulher com respeito, né, e com valor. Legal. Esse é o trabalho da editora. Bacana. E eu estou fazendo várias perguntas aqui de curiosidade mesmo, gente. E assim como muitos de vocês, eu sou um leigo aqui. Estou tentando aqui aprender mais, porque a bagagem aqui é muito grande. Seria vários e vários episódios de podcast aqui só com o Andrei para falar sobre essas questões. Mas para um iniciante escritor, por que eu estou até um pouco emocionado até na fala, gente? Porque é algo que tem me despertado muito. Já tem mais ou menos um ano por aí. Você escreve também, né? Sim, mas eu nunca cheguei a pensar, Andrei, que o que eu escrevia seria algo que chegaria ao desejo, a um sonho de publicar, entendeu? Eu escrevia para mim, entendeu? Composição, música, eu comecei muito cedo com poemas. Eu fazia poemas, dia de pai e mãe, apresentava na igreja, pequenininho ainda, uns 9, 10 anos de idade. Eu comecei com poema e depois eu desenvolvi isso para composição, comecei a compor as primeiras músicas, depois eu comecei a fazer obras de peças teatrais, que fazia o roteiro e tudo. Aí com isso foi despertando esse desejo de escrever livro. Aí tem mais ou menos um ano que eu comecei a escrever bastante, entendeu? Eu já até procurei o Andrei, gente, para ver sobre essa questão, né, de escrever. E depois que eu escrevi, depois daquela conversa que eu tive com você, que eu escrevi, que eu até cheguei a compartilhar no Instagram, muitas pessoas me procuraram falando que tem o desejo de publicar, né, de escrever, publicar, enfim, só que assim como eu, leigos nessa questão de como começar, por onde começar, entende? Porque não temos muito conteúdo nessa questão de para uma pessoa que está iniciando os caminhos que deve seguir para até a publicação de fato, entendeu? Mas isso acontece em todas as áreas. Sim. Vou dar um exemplo. Se eu sou um músico e tenho vontade de gravar uma música, né? Hoje não tem mais CD, né? Mas vamos dizer que ainda existisse. Como é que eu gravo um CD? É difícil saber o caminho das pedras. Sim, sim. Hoje as pessoas colocam muito nas plataformas, né? E como é que faz para colocar? Tem um passo a passo também. Tem. E com o livro é a mesma coisa. O que eu digo para você e para os nossos espectadores é que você tem que encontrar uma editora que tenha um conteúdo parecido com o teu. Você, por exemplo, não vai apresentar um original de um texto infantil, né, para crianças de 8 a 10 anos, para uma editora que publica livros técnicos. Entendi. Porque você vai ter o teu original negado. Você não vai apresentar o teu livro de poesias para uma editora que publica livros de marketing. Você vai ser negado. Agora, se você escreve romance e apresenta o teu livro para uma editora que publica romances, a probabilidade de você ser aceito já começa a crescer. Entendi. E aí você tem que achar o teu nicho de mercado
o nicho de editora que publica aquilo que você escreve, porque aí dá certo. Entendi. Não é? Então, se você escreve uma literatura cristã, você não vai publicar e mandar o teu livro para uma editora espírita, que não vai fazer sentido, né? Nem para você e nem para a editora. Sim. E aí você tem que encontrar aquele tipo de empresa que publica aquilo que você está escrevendo. Que de fato tem questão de princípios, né? Exato. Princípios, valores. E hoje é fácil, assim. Hoje em dia tem Instagram, tem Google. Antigamente não tinha nada disso. Entendi. É mais fácil. Aí vocês, as minhas amigas seguidoras lá no Instagram, mulheres, já sabem que, né, o Perguntas Fixar já tem esse viés aí voltado principalmente ao público feminino, não descartando os homens, como o Andrei mesmo falou, mas é mais potencializado, digamos assim, em relação às mulheres. Então, você que tem esse desejo, procura o Andrei, conversa. Né? Você presta consultoria, Andrei? Consultoria também para projetos editoriais. Projetos? Legal. Você, como que funciona essa questão de projetos editoriais? Então, para me achar é difícil, porque eu não tenho rede social. Eu tenho só das empresas. Eu não tenho muito saco, nem paciência para ficar alimentando o Instagram. Sabe aquela coisa que a gente... hoje eu almocei não sei onde. Aí marca. Eu não tenho paciência. E acho que nem tenho mais idade para isso. Não que eu seja um velho, mas assim, é porque eu procuro usar o meu tempo para outras coisas. Sim, sim. Mas eu posso deixar depois aí na descrição do vídeo meu telefone, que é público, é aberto, não tem problema. Qualquer orientação eu posso Mas posso até passar. no Mostra de Literatura, também, no Instagram, as pessoas... Não sou eu que vou responder, porque é uma equipe que cuida comigo, né? Tanto do perfil do Instituto Camalho, da Pergunta Fixar e do Mostra de Literatura. Sim. Então muita gente chega lá e fala: "Oi, André, tudo bem?" Aí não sou eu que vou responder. Bom saber. Que às vezes eu tô falando lá, nem sei se é você. Mas então... o WhatsApp sou eu. Não, do WhatsApp, geralmente sim. Eu que respondo no Legal. WhatsApp. Para mim é o melhor contato e mais rápido, né? O WhatsApp. Legal. Mas você falou uma coisa interessante. Eu publiquei um livro em 2015 chamado Um Soco na Alma, que é um livro que trata sobre violência doméstica. Caramba. Com esse livro a gente ganhou alguns prêmios também. Sim. E aí aconteceu um fato interessante, que a gente ganhou o prêmio Viva Leitura do MEC e da organização da OEI, Organização Ibero-Americana. No dia da premiação, eu chamei uma das autoras, a Beatriz Schwab, e falei: "Bia, vamos lá para a gente receber o prêmio." Não, vai lá você, eu não tenho muita paciência para isso. Eu falei assim: "Bia, você é autora, né? Vai lá, vamos lá comigo e tal." Vai lá, eu não queria ir. Eu falei: "Tá bom." Aí ela foi. Chegando lá, quem estava entre as celebridades para entregar os prêmios? Um autor de novela chamado Valcir Carrasco. Eita! Valcir Carrasco da Rede Globo. Aí eu cutuquei ela assim, falei: "Bia, olha quem tá ali. Vamos lá tirar foto com ele." Não, eu tenho vergonha." Eu falei: "Bia, vamos lá. A gente vai postar essa foto no Facebook." Na época, né, tava bombando. E a gente vai ter muita curtida. Aí ela: "Jura?" Eu falei: "Juro, vamos lá, vamos tirar." Tirei foto com ela, tirei com ele e tal. Os dois tiraram juntos. Aí eu, cutucando, falei: "Agora entrega o teu livro para ele." Valcir, tá aqui ó, o livro que a gente publicou, Um Soco na Alma. Aí ele pegou o livro, né? O livro é muito bonito, assim, esteticamente. Nossa, que lindo, muito bonito o seu livro. Aí eu fiquei feliz, né? Porque ele é um autor já consagrado. Sim. Deve ter mais de várias 50 novelas, livros. Gente. Várias novelas. Ele falou: "Eu vou ler hoje, na minha volta para São Paulo." Aí eu achei que ele estivesse falando aquilo por cortesia, né, para ser agradável. Bacana. Foi para São Paulo, acabou o prêmio, ele entregou para a gente o certificado, o troféu. Eu fiquei muito feliz, né, porque a gente ficou em primeiro lugar no prêmio. Que legal. E, além disso, ainda a gente ganhou uma bolada em dinheiro, né, que na época, 2016, foi muito bom. E aí, esqueci aquela história. Postei no Facebook, realmente tive muita curtida, e deixei aquela história morrer. Depois de uns 6 meses, ele liga pra gente, perguntando se
a gente tinha negociado aquele livro para alguma emissora de televisão. Né? Você me conhece, eu sou muito piadista, né? Uhum. Eu não queria falar assim, a gente está em negociação com 2 ou 3 e tal, mas eu não quis correr o risco, né? Eu falei, não estamos não. E aí ele falou que tinha interesse em fazer a adaptação daquele livro para alguma obra audiovisual. Que ele não sabia o que era, podia ser um filme, podia ser uma novela, podia ser uma minissérie, podia ser uma microsérie e também podia não ser nada. Uhum. Eu falei, bacana. Então a gente assinou contrato. As autoras nem acreditam até hoje. Eu também nem acredito, né? Porque foi algo assim muito inusitado. Foi assim o grande gol da editora até hoje. Propósitos. Para resumir a história, porque a gente tem um tempo limitado aqui, Rede Globo assinou contrato, né, de cessão de direitos autorais, e eles adaptaram o livro que a gente publicou, Um Soco na Alma, usando como referência na novela O Outro Lado do Paraíso. Que legal. O nosso livro, olha lá, na novela. Olha quando onde que eu chegou a isso? obra, que legal. E o detalhe, a Rede Globo é muito famosa por produzir boas novelas. Sim. O mundo inteiro compra a novela da Rede Globo. É verdade. Toda vez que a Rede Globo negocia a novela O Outro Lado do Paraíso para algum país, né, a gente recebe um percentual dos royalties. Que legal. Não sei até quando isso vai acontecer, mas a gente recebe. Sim. É claro que as autoras recebem um pouco mais. Sim. Porque eu acho justo, né? O autor geralmente não recebe nada. Sim. Enquanto produtor de conteúdo. Uhum. Mas é algo que nos deixa muito felizes. Foi um ganho, né? Porque assim, é algo assim incrível que muitas vezes mas será que isso é verdade mesmo? Você assinou o contrato. Que legal. O contrato foi para a novela. E a gente teve mais 2 outras experiências com o audiovisual. A gente publicou um livro de um homem, do Tiago Moisés, que é um cineasta, e ele adaptou a obra para um longa-metragem. Foi um filme que abriu o Festival de Cinema de Brasília de 2019. Que bacana. E durante a pandemia a gente publicou um livro de contos do escritor curitibano J.L. Messina, e um desses contos, chamado Os Antissociais, virou um curta-metragem por uma produtora de Santa Catarina. Legal. E esse curta-metragem ele participou de vários festivais de cinema. E aí a nossa experiência com o audiovisual é muito positiva, muito, muito profícua, né? Sim. Então tem a novela, tem um longa-metragem e um curta-metragem. Que bacana. E esses 2 últimos foram escritos por homens. Sim. E Um Soco na Alma por 2 mulheres. Que legal. Nunca imaginava, né, Andrei? Nunca. É porque assim, isso que eu acho bacana. Você produz um livro e ele pode virar várias outras coisas. Ele pode virar um videogame, ele pode virar uma peça de teatro, ele pode virar uma novela, ele pode virar um filme. Sim. E a gente trabalha nesses desdobramentos. Sim. Que eu acho bem importante. É o poder da literatura, né, Andrei? Porque é o poder de uma ideia, né? E ideias são coisas que podem até mudar, pode até revolucionar, né? Essa é a verdade. A literatura ela muda destinos. E eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive as que estão assistindo, não leram o livro Um Soco na Alma. Mas quase todas que estão assistindo, elas viram a novela O Outro Lado do Paraíso. Sim. Que foi assim, um dos grandes 10 sucessos da Rede Globo. Tá entre os top 10 da Globo. Né? Então, fico muito feliz com isso. Porque... Que legal. E o autor mais ainda, né? Porque ele vê o livro dele se transformando em outros produtos. Sim. E isso dá um gás a mais, né, Andrei? Demais. Dá uma motivação a mais. É o que determina que a gente vai continuar. Porque trabalhar com cultura não é fácil. Toda hora a gente pensa, vou fechar a editora porque é difícil o dinheiro e tal. Mas quando a gente acerta num produto, aí é muito bom, porque olha, a gente fez uma novela, a gente fez um filme, a gente fez um livro, a gente transformou um livro num videogame,
a gente transformou um livro numa música, numa peça de teatro. E isso é que nos motiva a seguir. Sim. E é aquela questão, né? A velha briga ideológica, digamos assim, em relação à cultura contra a contracultura. Exatamente. Né? Porque nós estamos, de fato, passando por um momento nível mundial. A questão da globalização deu voz para muita gente, mas assim, eu acho que é pertinente e é bom dar esse poder de fala, a questão da liberdade de se expressar, a liberdade artística também. Só que, em contrapartida, muita gente ignorante no sentido de diversos assuntos, por exemplo, da literatura, como nós estamos falando, acaba meio que deturpando um pouco essas questões. Né? Então, quando você abre o espaço, assim, no caso da internet, para todo mundo, você vai ter todo tipo de gente. Né? Você vai ter gente muito inteligente, vai ter gente mediana, vai ter muito idiota falando. E as pessoas, elas seguem também os idiotas. É verdade. E às vezes o que uma pessoa fala, né, é dito como verdade. É verdade. Então, assim, a gente tem que aprender a filtrar muito. Por isso eu bato muito na tecla da leitura e da educação. Se você tem educação, e a educação não estou dizendo de bons modos. É assim que toma um chá, é assim que toma um café, é assim que coloca o talher. Não é isso, não são os bons modos, não é etiqueta. Sim. É a educação que a gente adquire, seja ela formal ou seja informal, que a gente adquire na vida. Se a gente tiver esse tipo de percepção, esses grandes idiotas da internet, os tais influenciadores, que na verdade não influenciam em nada, né? Justamente. O que muitos desses influenciadores fazem? Para mim não influenciam nada. Eu vejo alguns, não é possível que esse cara tem milhões de seguidores. 5 milhões, 10 milhões de seguidores. Não é possível. E olha como ele está impactando negativamente a vida das pessoas. É verdade. Muitos desses nem sequer leem livros. Isso é verdade. Poderiam aproveitar essa fama, a influência, né? A influência para levar algo positivo para a sociedade, para mudar de fato um problema, alguma chaga da sociedade. Interessante. É muito interessante porque, de fato, a literatura, o conhecimento liberta, né? O conhecimento, porque é algo que governo nenhum consegue tirar de você. A educação, a cultura, aquilo que você busca, né? E o livro tá aí, gente, para isso. Né? E tudo aquilo que você adquire vai com você, para onde for. Você pode ter diversos problemas. Pode ter problema com dívida, pode ter problema familiar, pode ter problema no trabalho, nos relacionamentos. Mas se você tem conhecimento, inteligência, você pode utilizar aquilo para ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo. É verdade. É isso que a gente faz dentro da mostra de literatura e dentro do Literatura Cura. É produzir um ser humano melhor, sabe? Sim. É o poder. Engraçado que você falando sobre isso, a gente consegue identificar nas pessoas quando aquela pessoa tem um conteúdo, tem cultura, no sentido de buscar conhecimento, seja em um livro, seja em uma questão de peças teatrais, ou até mesmo um podcast que está tão em alta, isso. Né? E a gente sabe que tem tanto podcast também aí que está falando cada baboseira, mas enfim, né? Não vamos entrar nisso, mas assim, pelo modo de conversar, pela forma de falar, nós sabemos, essa pessoa tem conteúdo. Essa pessoa tem literatura, né? Essa pessoa lê, essa pessoa tem conhecimento disso ou daquilo. É interessante isso. Gente, mas infelizmente, passa tão rápido, né, Andrei? É rápido, passa né? Tão rápido, a conversa tá tão boa aqui, eu teria 1001 outras perguntas para fazer aqui para você, mas primeiramente eu quero agradecer demais por tua presença, me sinto honrado aqui por sua presença. Sempre muito bom falar com você, porque o Andrei, ele inspira, né, motivação nessa questão mesmo cultural, e muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, assim, você sabe que eu sou um fã seu. Igualmente. A nossa amizade ela já tem alguns anos e eu quero continuar com isso, porque
além de amigo, eu sou teu fã, né? Pela tua cantoria, pela tua literatura. Obrigado. E pelo seu trabalho de um modo geral. Obrigado. Tô até com vergonha. Obrigado, Andrei, de coração mesmo. Então, técnica, se quiser, corta essa parte aí que ele tá com vergonha. Não, precisa não. Precisa não. Mas assim, de fato, o Despluga agradece. Eu quero até agradecer aqui também, gente, ao Fagner, tá ali na mesa, e a Mário, Euclides, por dar essa experiência. Eu nunca imaginei na minha vida. Sempre gostei desde quando começou essas questões de podcast, né, que começou a bombar. Eu sempre gostei de acompanhar. Eu nunca imaginei que um dia eu teria a oportunidade de estar em um podcast. Então, sim, é enriquecedor, né? E a gente acaba aprendendo muito, né? E em breve também, gente, eu vou fazer o meu merchan aqui. Em breve eu vou lançar meus livros. Eu ainda vou lançar um livro contigo, André. Eu ainda vou lançar. E é isso. Estamos aí. Né? Dá uma palavra final aí para as pessoas, voltada a esse mundo literário aí, e para a gente já finalizar aqui o nosso bate-papo. No final dos nossos livros, eu sempre coloco uma mensagem, né? Nós acreditamos nos livros e... Não é bem assim. Como é? Nós acreditamos nos livros e cremos em Deus. Legal. Então é isso. Leia e busque a Deus, porque você vai se surpreender. É isso. Uma mensagem simples, mas muito edificante. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Galera, vocês que estão nos acompanhando aí, obrigado por estar até agora nos acompanhando. Não esqueça, pelo amor de Deus, curta aí agora, né? Antes que esse vídeo, antes que esse episódio acabe. Curta aí, comente, compartilha com geral, porque esse episódio sensacional aqui, o Andrei trouxe muitas informações acerca da literatura. Para você que deseja, tem esse sonho de escrever, assista esse episódio, manda para todo mundo, manda para geral, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo episódio. Até mais.